Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro de 2013. Nós estamos juntos há 480 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 15 e 16 do primeiro livro de Samuel. Temos dito a você que estamos estudando nestes últimos dias o complicado processo de ascensão de Saul ao trono e já neste processo temos visto indícios poderosos de que Saul será rejeitado. E aqui no capítulo 15 vamos ver a parte final da sua rejeição causada por desobediência. Temos falado a você que Saul recebeu indicações de derrotar uma guarnição de filisteus para confirmar o seu reinado, que ele enrolou, não fez isso de um jeito temerário, derrotando os amonitas lá no capítulo 11, mas não era essa a ordem expressa de Samuel, e que Jonatas, então o príncipe, acaba atacando os filisteus e fazendo aquilo que o pai devia ter feito, mas o pai, nesse contexto atrapalhado, está procurando consultar a Deus, mas depois mudando de ideia, tendo ao seu lado o sacerdote que foi rejeitado por ser da casa de Eli, e fazendo votos precipitados que colocaram a própria vida do filho em perigo. E terminamos o capítulo 14 com Saul confirmado no reino, assumindo o reino, porque, afinal de contas, a guarnição dos filisteus foi atacada e a tão esperada guerra contra os filisteus finalmente aconteceu, pelo menos um ano mais tarde, como diz a parte inicial do capítulo 13, que é aquela porção cujo resgate do texto é um pouco mais difícil, como comentamos ontem. Bom, aqui no capítulo 15, nós vamos ter uma ordem expressa de Deus para Saul como rei. E Deus, falando através de Samuel, lembra a Saul que Samuel foi enviado para ungir Saul como rei e que agora um rei deveria atentar às palavras do Senhor. Isso foi muito claramente explicado por Samuel, lá no capítulo 12, no verso 14, onde diz assim: se o povo temer ao Senhor e servir ao Senhor e atender a sua voz e não for rebelde, tanto o povo quanto o rei, tudo seria bem. Você nota então que, malemar, mesmo nesse processo atrapalhado, Saul assumiu o trono porque a guarnição dos filisteus foi derrotada, ainda que a conversa tenha sido iniciada por Jonatas. Agora, diz o verso 47 do capítulo 14, que Saul tem o reinado de Israel finalmente assumido, e é por isso que só nesse momento nós vamos ter o nome dos seus filhos, o nome dos seus oficiais, narrados aqui a partir do verso 49 do capítulo 14. Vem então o primeiro ato de Saul como rei definitivamente confirmado, um ano depois de todo esse hesitante processo de sua ascensão ao trono. E Samuel fala muito bem claro aqui: lembra que eu ungi você como rei porque o Senhor me mandou, e agora atente às palavras do Senhor. Você precisa fazer o que Deus está mandando exatamente. E assim diz o Senhor, que ele vai castigar a Amaleque, porque Amaleque se opôs a Israel quando Israel saía do Egito. Isso é muito importante, porque se você ler lá a partir do verso 8 do capítulo 17 do Êxodo, você vai ver que o povo de Israel estava deixando o Egito, havia já saído do Egito, mas não chegado ao Monte Sinai ainda, quando os amalequitas atacaram os israelitas. Se você ler lá em Deuteronômio 25, a partir do verso 17, você vai ver que esse ataque teve requintes de crueldade, porque eles atacaram o povo de Israel pela retaguarda, onde normalmente estavam os mais fracos, os mais velhos, as crianças, aqueles que tinham menos condição de caminhar. Então você percebe que houve maldade e dolo dos amalequitas para com os israelitas. E há uma ordem expressa de Deus, ali em Deuteronômio 25, que assim que o povo tivesse descanso dos seus inimigos em Canaã, que o povo estivesse organizado, um dever solene do povo era exterminar os amalequitas, era destruir totalmente, nas palavras do verso 3. O que era uma palavra específica na língua hebraica que significava: você vai consagrar isso ao Senhor mediante guerra santa. Então Saul está sendo incumbido aqui de um dever extremamente solene. O primeiro rei de Israel, que chegou ao trono nesse processo conturbado, mas chegou. O verso 47 está dizendo então que ele finalmente assumiu o trono, recebe a visita do profeta e diz para ele: você tem uma ordem solene de Deus. Lembre-se que eu te ungi rei e que a missão do rei é obedecer a Deus exatamente.
Você vai matar todo mundo e vai consagrar então a Deus o povo amalequita, destruindo-os totalmente. Saul vai, pede aos queneus que estavam entre os amalequitas que saíssem, possivelmente porque esses queneus eram os descendentes do sogro de Moisés, Jetro, que agiu com bondade para com os israelitas, dando aqueles conselhos a Moisés. Isso está lá em Êxodo capítulo 18. E então Saul foi bem sucedido na guerra e exterminou os inimigos. Porém, diz o verso 8, tomou vivo a Agag. E diz o verso 9 que Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos e tal, e não os quiseram destruir totalmente. E nesse momento então Deus fala com Samuel dizendo: eu me arrependo de haver constituído Saul rei, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Vem aqui aquele sempre recorrente tema do arrependimento de Deus, que já foi discutido quando falamos de Gênesis, lá no dilúvio, no capítulo 6, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas aqui neste capítulo 15 de Samuel é muito fácil explicar isso. A palavra de arrependimento aqui não quer dizer que Deus pensou como nós: por que eu fui fazer isso, como eu me enganei, se eu pudesse voltar atrás eu não faria assim. De jeito algum. Deus conhece o fim desde o princípio, ele não pode se arrepender desta maneira. Números 23 vai dizer claramente que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E, se você notar, inclusive no próprio verso 29 aqui do capítulo 15, quando Samuel está dando a sentença de que Saul foi rejeitado, ele diz aqui, verso 29, também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Então, como que no mesmo capítulo se diz que Deus se arrependeu, mas depois se diz que Deus não se arrependeu? É porque nós estamos lidando aqui com linguagem antropopática. É Deus que é infinito tentando ser explicado em termos finitos. Seja qual for o sentimento que Deus experimentou, em nada isso tem a ver com aquilo que nós chamamos de arrependimento. Nesse sentido, Deus não se arrepende. Como diz o verso 29. Embora Deus tenha experimentado aqui alguma outra coisa que as nossas palavras não sejam capazes de explicar em relação a Saul. O fato é, Saul agora devia ser tirado do seu reinado. Samuel não gosta muito da notícia. Ele madruga, diz o verso 12, e se contrista, né? Passa a noite inteira clamando ao Senhor e acorda muito cedo para encontrar Saul pela manhã. E fica sabendo que Saul já levantou um altar para si, um monumento para si. Ou seja, aquela que deveria ser uma vitória de consagração dos despojos a Deus, se tornou uma vitória em que Saul levanta um monumento para si mesmo. E então Samuel vem até ele, e ele já sai dizendo: olha, bendito seja você, Samuel, porque eu executei as palavras do Senhor. Não executou não. E Samuel é irônico e diz: mas eu estou ouvindo aqui um barulhinho de ovelhas, um balido de ovelhas, um mugido de bois. Que história é essa? E aí então Saul diz: os trouxeram de Amaleque. Ele não se põe junto, não é? Porque o povo poupou o melhor. Mas quando ele vai falar do que foi destruído, ele diz: mas nós destruímos o resto totalmente. A construção gramatical aqui é óbvia. Saul está querendo jogar a culpa para o povo. Mas Samuel diz assim: espera aí que eu vou te declarar o que Deus me falou. Então ele diz: eu te tirei do meio de uma tribo pequena e fiz você como rei e tudo mais. Mandei você destruir totalmente os amalequitas. E por que você não atendeu à voz do Senhor, mas se lançou ao despojo? Essa palavrinha, te lançaste ao despojo, no verso 19, quer dizer, você voou em cima do melhor que Agag tinha, como se fosse uma ave de rapina. Você cresceu os olhos naquilo que Deus mandou destruir. E assim você fez o que era mal. E Saul ainda insiste no verso 19, dizendo: não, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu só trouxe Agag e tal, o rei, mas foi o povo que tomou o despojo das ovelhas e tudo mais. Mas Samuel responde: não. Será que o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como estes que você pensa em oferecer com o que você está alegando que o povo trouxe? Não, Deus tem menos prazer em sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra. Essa foi a ênfase quando Samuel falou com Saul lá no começo do capítulo 15. Atente bem às palavras do Senhor. Foi isso que Samuel tinha dito quando conversou com o povo sobre um rei, lá no capítulo 12, verso 14. Você tem que ser obediente aos mandamentos do Senhor, o rei e o povo. E Deus mandou fazer e o povo não fez. Agora não adianta apresentar desculpas de que deseja sacrificar.
vem em seguida então aquela famosa frase, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E então, finalmente Saul tem que admitir que ele fez aquilo porque temeu o povo, diz o verso 24, e deu ouvidos à voz do povo. Então ele pede perdão, ele pede que o seu pecado seja perdoado e que Samuel venha com ele para adorar a Deus. E então Samuel diz, não, eu não vou voltar com você, você rejeitou a palavra do Senhor e Deus já rejeitou você para que você não seja rei sobre Israel. Se já no capítulo 13, quando nós vemos a falha de Saul, nós temos uma sentença de que a dinastia dele não vai prosperar, lá no verso 14 se lê, já agora não subsistirá o teu reino. Por quê? Porque Saul não esperou Samuel para oferecer os sacrifícios. Se lá naquele tempo já tinha sido declarado que a casa real de Saul não prosperaria, aqui já fica claro que o próprio Saul, dali para frente, não governaria como um rei apoiado por Deus. Deus o rejeita. E então, Saul desesperadamente se agarra em Samuel, rasga a sua roupa, e essa fica uma representação dramática de que Deus rasgou o reinado de Saul e o deu a outro. Saul ainda toma mais uma atitude para piorar a sua situação aos nossos olhos. Ele diz no verso 30, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Ele quer ser honrado diante do povo que ele chama de seu, com Samuel adorando a Deus, ao Deus que Saul chama de Deus de Samuel. Ou seja, não é o meu Deus de Saul falando e não é o povo de Samuel. Ele percebe aqui já que as coisas estão bem fora do lugar. E embora Samuel vá com ele, os dois a partir desse momento se separam, de tal forma que, diz o verso 35, nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte. Então, Samuel chega inclusive a matar o rei Agag e a fazer o serviço que Deus tinha mandado fazer, e Saul não fez, e dali para frente profeta e rei estão em caminhos opostos. O profeta agora se dirige a um outro lugar. Já que Saul foi rejeitado para não ser rei, o profeta agora é enviado para um outro lugar para ungir um novo rei. E ele vai ao encontro de Davi, numa história que nos é bastante conhecida. O me provide um rei, no verso 1, na sua parte final, é muito interessante. Deus chega para Samuel e fala, eu agora me provide um rei. Antes era o povo escolhendo para si um rei, agora é Deus escolhendo para si um rei. Faz muita diferença isso, não é? E Samuel vai, mas Samuel é um filho da sua época e não pode evitar, ele é um ser humano. Quando ele vê os primeiros filhos de Jessé, ele também se empolga. Mas Deus diz, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Que coisa maravilhosa, nós todos conhecemos este versículo. Mas não foi exatamente por causa da aparência que Saul se destacou, um moço belo, alto, mais alto do que todo mundo, uma cabeça inteira? Aqui isso não pesou. Davi era bonito, diz o texto que ele tinha belos olhos, que era ruivo, de boa aparência, mas o importante era o seu coração. Era uma questão improvável que Davi fosse escolhido, porque Jessé trouxe todos os filhos até Samuel, mas Davi ficou no campo cuidando das ovelhas. E Samuel precisou perguntar, não sobrou nenhum filho? Né? E acabaram-se os teus filhos? E então Jessé precisa dizer, ainda falta o mais moço, o caçula. E então ele vem e vai ser ungido. E daquele dia em diante, diz o texto, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Logo no verso seguinte diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Então é deste momento em diante que Davi passa a ser acreditado e Saul passa a ser desacreditado. A desobediência de Saul precipita a sua ruína. No entanto, Deus vai usar as coisas de tal forma que Davi se aproxime da corte e passe a ser observado de forma que o processo de ascensão de Davi se inicie. Ele precisa ser reconhecido diante do povo. E Davi vai para o palácio. Como? Um espírito maligno vem da parte de Deus para atormentar Saul. Você se lembra de Abimeleque, que passou a ser atormentado também? Então, isso é uma associação também lá com o tempo dos juízes rejeitados, que nos mostra mais uma vez o quanto Saul era inapropriado.
E então Davi, tocando harpa, vai expulsar esse espírito e deixar claro que o Senhor era com Davi. E Saul inicialmente se apega a Davi e pede a Jessé que deixe Davi ali na corte. Nós vemos assim a transição de Saul para Davi acontecendo, onde o Espírito do Senhor é com Davi e não é com Saul. Onde Davi vai se caracterizar como alguém que confia em Deus. Isso vai ficar claro já aqui no capítulo 17. E, ao contrário, Saul vai ser alguém que não confia, que não tem coragem. E a grande lição deste contraste vai vir no capítulo 17, que leremos amanhã, quando do desafio de Golias. As lições de hoje são muito claras. O Senhor atenta para o coração e não para a aparência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Essas lições nos são bastante conhecidas e eu procurei, portanto, me ater um pouco mais aos elementos históricos para que a gente entendesse tudo que está no entorno deste contexto aqui, desta transição. Mas que o Senhor nos abençoe e nos ajude a cuidar do nosso coração, não apenas das aparências, né? E também a prestarmos obediência à sua palavra, sem rodeios, sem estratégias, sem qualquer outra coisa assim. Lembrando estas palavras duras aqui do verso 23 do capítulo 15. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Você pode estar achando que não está tão mal assim com Deus porque não é um idólatra, mas a Escritura está nos dizendo que se não obedecermos a sua palavra, seremos rebeldes e cometeremos um pecado tão terrível quanto a idolatria. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por mais esta porção da Tua palavra que hoje lemos e pedimos ao Senhor um coração puro e aprovado na Tua presença. Pedimos-te a graça de, amando ao Senhor e obedecendo a Tua palavra, acatando aos Teus mandamentos, sermos aprovados por Ti e vivemos cheios do Teu Espírito, como foi o caso de Davi, ó Deus. Tem misericórdia da nossa vida e ensina-nos na Tua verdade e no Teu caminho. Dirige-nos conforme a Tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.